Olá, pessoal. Desculpa aí o ao vivo, que ficou meio difícil de vocês verem. Então, eu estou fazendo um novo vídeo para deixar aí disponível para vocês sobre as tarefas dessa semana. Então, eu vou falar um pouquinho de fatores ecológicos, a fotossíntese. Então, é até legal eu colocar esse vídeo, porque daí vai ficar melhor para vocês. O que aconteceu foi que eu baixei um aplicativo novo para mostrar minha tela, e aí eu não sabia que isso estava acontecendo ali ao vivo, e também a conexão ficou bem ruim, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu preparei para vocês, que são os fatores ecológicos. Vou falar do fator ecológico. Tem dois tipos, o biótico e o abiótico. Então, o abiótico, que é esse azinho que está aqui, até eu falei na outra aula já, né? São fatores físicos e não bióticos, por isso o abiótico, tá? O A, né? E esses fatores físicos, eles podem incidir sobre os seres vivos, eles podem influenciar os seres vivos, não só os abióticos, como os bióticos também. Então, a gente tem aqui o clima, né, a energia solar, o calor do sol, a chuva, água, então umidade, o clima, a temperatura, tudo que envolve fator físico, né, vento, então dentro desse clima, né, vento, calor, umidade, temperatura, chuva, até inclusive solo, né, nutrientes disponíveis, são todos fatores abióticos que influenciam a vida. Por exemplo, na questão 3 eu estava perguntando os fatores ecológicos. Então, aí, alguns alunos responderam assim, por exemplo, se a temperatura mudar, aumentar ou diminuir, o que acontece? Isso influencia, por exemplo, se eu tiver uma temperatura muito alta, alguns seres vivos não sobrevivem, ou numa temperatura muito baixa. Umidade, por exemplo, o ser humano ele é bem sensível à umidade, porque quando a gente respira, o oxigênio ele só é transportado dentro do pulmão quando eu tenho uma umidade maior. Então, se a umidade está baixa, os postos de saúde lotam por causa da questão da respiração. Então, as pessoas que têm asma, bronquite, alergias, ficam com problemas respiratórios. Bom, aí depois de fatores abióticos, a gente tem os fatores bióticos. Então, são o resultado da interação entre os seres vivos. Por exemplo, se numa região eu tiver uma disponibilidade grande de alimento, né? E alimento vem de um ser vivo, provavelmente, né? Provavelmente não, vem de um ser vivo. Então, sempre ou é um fungo, ou um outro ser vivo, seja animal ou vegetal, isso influencia. Então, biótico vem de vida, tá? Por exemplo, então, se eu tiver numa área uma baixa de insetos, o sapo, por exemplo, que se alimenta de insetos, ele vai ter menos alimento disponível, e isso vai fazendo com que a população de sapos diminua. Então, é um fator biótico que influencia na vida de um ser vivo. Aí, outra questão de vocês, a gente estava falando, então, a fotossíntese é um fator que é uma reação química produzida por um ser vivo, que influencia muito na vida dos seres humanos e na vida de todos os seres vivos, porque as plantas produzem oxigênio que alguns seres vivos utilizam para sobreviver. Então, fotossíntese ele é um fator muito importante de produção de alimento. O que eu uso em fotossíntese? Eu uso a água que proveniente a planta tira do solo, o gás carbônico, que são essas moléculazinhas que a gente até aprendeu aí. Como que ela entra? Ela entra dentro da folha através de umas estruturas chamadas estômatos, que são parecendo uma boca mesmo, um respirador, que ele abre para entrar gás carbônico e abre também para sair oxigênio. Então, ele precisa da luz do sol, entra o gás carbônico, mais a água, a gente vai ter produção, então, de oxigênio. Então, energia luminosa, dióxido de carbono, a água produz oxigênio. Além disso, também produz uma outra molécula que é a glicose. No exercício que vocês estão vendo da página 34, eu tenho gás carbônico mais água, luz, clorofila, e aí eu produzo glicose e até sobra um pouquinho de água, mas elimina aqui o oxigênio. Então, olha só, essa é uma reação química. Até no exercício da página 34, está pedindo
um esquema desse mais ou menos. Então, quem fez desenhos super bonitinhos, tudo bem, pode deixar os desenhos, mas tenta colocar as palavrinhas gás carbônico ou dióxido de carbono, água, que é o que a planta precisa, aí com a luz do sol e os pigmentos fotossintéticos, que no caso das plantas verdes é a clorofila, a gente tem glicose, que é, isso aqui são aquelas moléculas que a gente aprendeu, ó. Glicose é uma substância que possui uma molécula formada por alguns átomos. Olha só, eu até falei um pouco disso na aula. Mais água e mais oxigênio. Então, era isso tudo que vocês tinham um pouco de dúvida sobre a atividade. Então, tá aí para vocês. Desculpa os erros de novo, né, que aconteceram, mas tá aí o vídeo para vocês, tá bom? Abraço, até!